Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 23 de março, dia de retorno dos playoffs da Nations League, das quartas de final. Por conta do retorno e por conta também da gente ter conseguido assistir os jogos de ida, fica muito mais fácil criar cenários para os jogos da volta, identificando as necessidades, a forma que as equipes se apresentaram na partida de ida e também alguns riscos para a gente poder evitar e possíveis oportunidades para a gente ficar de olho, tá? Além dos jogos da volta, que consiste em França contra a Croácia. França perdeu de 2-0 na Croácia. Espanha e Holanda. A Espanha conseguiu buscar um empate não jogando bem contra a Holanda na maior parte do tempo. A Alemanha recebe a Itália com uma boa vantagem, virou para cima da Itália na Itália. E Portugal tendo a obrigação, a necessidade de devolver pelo menos um gol de diferença para tentar levar esse jogo para frente, ou quem sabe uma vitória por 2 gols de diferença para tentar se classificar. Portugal que perdeu na Dinamarca por 1-0. Além disso, nós temos alguns jogos interessantes nos playoffs da Nations em relação à classificação dos grupos. São eles, Geórgia e Armênia. A Geórgia venceu o primeiro jogo por 3-0, poderia ter feito muito mais com a quantidade de contra-ataque que teve. A Armênia agora visita a Geórgia na Geórgia e muito provavelmente vai acabar perdendo de novo. Temos Turquia e Hungria. Turquia venceu por 3-1 dentro de casa e agora na Hungria pode jogar de uma maneira um pouco mais tendenciosa a contra-ataque. Temos Sérvia e Áustria, que a gente ficou no 1-1, então um jogo mais difícil para poder trabalhar mercado de gols, mas esse daqui já tem uma expectativa maior. A Ucrânia venceu a Bélgica por 3-1 e tem a possibilidade também de jogar numa situação de contra-ataque. Além disso, tem outros jogos complementares que a gente vai comentar no nosso planejamento de hoje. Vamos começar o nosso planejamento com Alemanha e Itália. Lembrando, nós temos uma quantidade muito grande de jogos às 16h45 e, sinceramente, no dia de hoje o meu foco vai ser nos jogos às 16h45, né? Então, muito cuidado com a desatenção, né? Os possíveis ruídos de jogos ao mesmo tempo. Porém, são jogos interessantes e eu acredito que você vai querer acompanhar a maioria deles. De novo, se você pretende fazer alguma coisa às 2 horas, eu te aconselho dar uma olhada na Hungria com a Turquia, porque a diferença de gols aqui permite com que a Turquia jogue de maneira efetiva no contra-ataque. E se você tem a oportunidade de também fazer alguma coisa às 11 horas, a Geórgia teve muita condição de fazer mais do que 3 gols na Armênia. A Armênia vai para cima da Geórgia e deve ceder espaço no contra-ataque. Nos dois jogos, não necessariamente a gente tem cenários iguais, tá? Porque a Hungria precisa do resultado e a cotação da Hungria é alta, mas a Hungria pode sofrer os contra-ataques. A Geórgia tem uma ótima cotação dado a força e a discrepância técnica das duas equipes. Porém, a Geórgia não precisa vencer. Então, trabalhar com a odd da Geórgia 1,44 é mais arriscado. Por mais que, muito provavelmente, a Geórgia acabe vencendo por conta do risco que a Armênia vai assumir. Situação daquele risco zero, né? Tem que ir para cima, não pode dar espaço. Vai acabar cedendo espaço. Nos dois jogos, ao invés de me meter no mercado de resultados, eu olharia para o mercado de gols. Ok? Então vamos falar agora sobre os jogos às 16h45. Eu começo com a Alemanha e Itália e eu fiz um comentário no meu Instagram ontem, aliás, anteontem, né, antes de começar esse jogo, sobre a juventude desse confronto, né? A Alemanha passando por um período de renovação com o Nagelsmann e também a Itália passando por um período de renovação com o Spalletti ainda, né? Mesmo já tendo algum ciclo, o Spalletti um pouco mais do que o Nagelsmann. E a gente viu exatamente isso. Duas seleções com muita vontade, porém duas seleções também oferecendo oportunidades, né? Afinal de contas, são jogadores novos. Eu gostei muito do que eu vi. Acho que a Alemanha aqui leva um pouco de vantagem, e eu acredito que a Alemanha pudesse até ter feito um pouco mais na casa da Itália, mas não me leva a apostar na Alemanha com uma cotação inicial de 1,73, tá? Por quê? A Alemanha não precisa vencer. A gente pode ter aqui, em algum cenário do jogo, uma Alemanha interessada, mas não necessariamente uma Alemanha que vai dominar de cabo a rabo. Então essa cotação de 1,73 ela pode encontrar algumas correções durante o percurso, porque a Itália pode entrar um pouco mais ligada no jogo. Então eu já começo levantando a hipótese de uma correção de preço. E aí fica aquela questão, em algum momento, talvez com uma odd mais elevada, vale a pena trabalhar a favor da Alemanha? De novo eu rebato para você, a Alemanha não precisa vencer. Mesmo com uma cotação mais elevada, será que é o suficiente a odd mais alta para você trabalhar a favor da Alemanha? Agora, durante a partida, vim com uma vontade de trabalhar a favor da Alemanha, mas entendi que ela não precisa vencer. Porém, durante a partida, entendi que a Alemanha foi muito superior. A gente pode olhar aqui o jogo
de ida, ó, como a Alemanha teve um desempenho, na minha humilde opinião, melhor, se a Alemanha repete isso em casa, aí sim, você, com a leitura de jogo e já vindo com uma vontade de trabalhar a favor da Alemanha, se a Alemanha te proporciona uma confirmação, aí eu pegaria uma odd da Alemanha para vencer esse jogo, claro, tá? Mas não de partida, não logo no início. Até porque a Itália, ela precisa do resultado, mas ela não precisa jogar de uma maneira burra. Ela não precisa se expor completamente, né? Então, em algum momento desse jogo, a gente pode ter um cenário fora do controle, mas no início eu vejo um jogo um pouco mais amarrado, ok? Então eu direciono mais para correção de preço. E você que é um punter, que quer muito trabalhar a favor da Alemanha, espera uma confirmação. Para você que quer trabalhar gols, eu vejo um bom caminho, tá? Mesmo esse jogo estando mais amarrado, eu não duvido que a gente possa repetir o que aconteceu no primeiro jogo. Com ambas marcam, com 3 gols eu não duvido, tá? E existe um potencial ainda maior nessa partida, que é, a Alemanha joga em casa, vai receber uma Itália que não necessariamente vem desesperada, porém se toma um gol, aí a Itália praticamente não tem muita escolha a não ser se lançar. E o contra-ataque da Alemanha vai cantar. Então, uma Itália atrás do placar é um potencial para gols muito grande, até mesmo para uma possibilidade de 2,5 a 3,5. Eu venho com uma expectativa aqui de pelo menos 2 gols, não duvido do ambas, e se você encontra ou quiser deixar para fazer uma aposta em gols pós-gol da Alemanha, eu não te julgo, acho que até é uma boa opção, certo? Na minha humilde opinião. Sobre jogadores, a gente pode dar uma olhada no desempenho desses jogadores no dia do jogo de ida, né? Por exemplo, eu olhei com muito carinho para o Tonali para desarmes. O Tonali teve 4 desarmes, né? Entregou bastante. Vocês não estão vendo aí porque, curiosamente, o desarme aparece mais abaixo, mas foram 4 desarmes aqui no SofaScore. Teve mais um jogador para desarme. Não lembro se eu comentei sobre o Di Lorenzo. O Di Lorenzo teve 2 desarmes. Do lado da Alemanha, a opção era o Kimmich. O Kimmich desarmou 3 vezes. E o Pascal Grob, que eu acho que teve um desarme apenas. Não, foram 3 desarmes também do Pascal Grob. Então, dentro do esperado, a situação de desarmes foi dentro do planejado. Eu não mudaria, tá? Eu continuaria com a ideia do Tonali e o Di Lorenzo para desarmar na Itália e do Pascal Grob e do Kimmich para desarmar na Alemanha, certo? Continuaria. Em relação a defesas do goleiro, a gente veio com mais intensidade para buscar defesas do Baumann, né, goleiro reserva da Alemanha. E ele fez 6 defesas. Eu não mudaria isso daqui, porque a Itália, como está perdendo, né, na eliminatória, ela vai continuar vindo para cima, em algum momento até de uma maneira mais desesperada, podendo ter uma Alemanha mais fechada para contra-atacar, e aí finalizando de fora da área, isso favorece as defesas do goleiro. Então permaneço com essa ideia de defesas do goleiro. Você pode ter o Donnarumma fazendo mais do que 2 ou 2 defesas, igual ele fez no jogo de ida? Pode. Por quê? Como a Itália está em desvantagem, a tendência é que em algum momento do jogo, seja no 0-0 no final da partida, seja depois que a Alemanha sai na frente, se acontecer, as chegadas da Alemanha vão passar a ser muito mais perigosas. Chegadas de 2-2, 2-1, chegadas de contra-ataque com muita periculosidade. Isso favorece as defesas perigosas dos goleiros, tá? Então não duvido que o Donnarumma também consiga repetir esse feito de 2 defesas pelo menos por aqui, tá? Sobre finalizar no gol, acho que a gente chegou a comentar do Musiala, ele não finalizou no gol, a gente não teve... o Klein-Diest, era o Klein-Diest para finalizar no gol, se eu não me engano? Não tenho certeza, acho que eu elogiei o Klein-Diest, mas não falei de finalização, ele acabou finalizando, não sei se ele vai ser o 9 de novo contra a Itália, mas se for, tá com moral, né? Tá com moral, mas aí é o seguinte, quando a gente tem uma expectativa de contra-ataque, eu gosto muito de apostar em jogadores de velocidade para finalizar, né? Eu acho que se for titular, o ADM tem uma possibilidade um pouco maior. No jogo de ida ele não finalizou, porque ele ficou mais encavalado ali entre os zagueiros, mas se ele tiver oportunidade de correr, Musiala e ADM podem ser opções aqui para finalização no alvo, certo? Do lado da Itália, eu ficaria de olho no Moise Kean. Está vivendo uma fase muito boa, deve tentar finalizar de novo, finalizou uma vez no jogo de ida. A opção é uma oportunidade, né, claro, para o Moise Kean voltar para a seleção, está vivendo uma fase muito boa na Fiorentina e, na minha opinião, tem sim qualidade para tentar buscar essa recuperação da Itália, finalizando no gol, ok? Então, não mudaria muito do que a gente falou sobre jogadores especiais aqui no jogo da volta. Em relação ao mercado de resultados, não me abraçaria nenhuma das equipes, ficaria muito de olho em gols, porque, como eu falei, são jogadores jovens que acabam, claro, errando também muito mais
vezes, com muito mais frequência. Segundo jogo do dia, e antes que eu me esqueça, se você puder deixar esse like aí no vídeo para eu não tomar esporro do meu editor, eu te agradeço, tá bom? Vamos falar sobre Espanha e Holanda. Eu tenho uma opinião sobre esse jogo, eu acompanhei o jogo inteiro, o jogo de ida. Eu sei que a Espanha hoje é uma seleção muito mais letal, muito mais bem preparada, campeã atual da Nations, campeão da Euro e tudo mais. Mas eu consegui ver algumas brechas na defesa da Espanha que a gente não costuma ver, porque a Espanha, na maioria das vezes, tem a posse de bola. Então, quando a gente vê a Espanha jogando, muitas das vezes, para não dizer quase sempre, a seleção que enfrenta a Espanha recua. E a Espanha consegue fazer aquele jogo de toque, tic-tac, né, que a gente critica ou então elogia ou comenta desde há muito tempo, né? Sempre foi assim. Com o Luis Henrique na época, né, com o treinador do PSG hoje em dia, era exacerbada essa quantidade de passes e não foi uma Espanha tão letal. E aí as seleções recuando, a gente não consegue perceber algumas falhas, ou algum modelo de marcação da Espanha que às vezes não encaixa tão bem. Quer ver? Contra a Holanda, na casa da Holanda, a Holanda tomou muito mais conta do jogo, principalmente no primeiro tempo. Olha aqui, ó. Principalmente aqui, ó. Depois que a Espanha marcou um gol aleatório ali, o famoso gol da bunda, com todo respeito, a Holanda tomou conta do jogo. A Espanha fez o quê? A Espanha recuou. E a última linha de defesa da Espanha, com Pedro Porro de um lado, Cucurella do outro, ela deixava muito espaço nas costas dessa linha. Muito espaço. A Holanda criou muita oportunidade com o Frimpong do lado direito, em cima do Cucurella. Muita oportunidade com o Gakpo do lado esquerdo, em cima do Porro. Muita. E a Holanda só não venceu esse jogo porque tomou um cartão vermelho aqui, por volta dos 80 minutos. Já estava mais ou menos recuada, né? Estava jogando no contra-ataque, estava satisfeita com o 2-1, a virada. E eu ouso dizer que só tomou um empate por conta do cartão vermelho, porque até a hora do empate a Holanda tinha um jogo bem controlado. Então, a Holanda perdeu uma oportunidade excelente de manter essa vantagem por conta do cartão vermelho. E aí, claro, depois desse cartão e também já no segundo tempo, a Espanha passou a progredir com a posse que ela tanto gosta. E aí a gente parou de ver aquele problema que a Espanha estava cedendo de espaço nas costas da última linha. E talvez a gente não veja isso também no jogo da volta. Porque o jogo da volta coloca frente a frente uma Espanha que não tem a vantagem. Vou até dar um zoom na tela aqui, ó. Que a Espanha que não tem uma vantagem, mas é favorita porque muito provavelmente jogando longe da sua torcida, a Holanda não vai jogar com linha alta igual fez no fim do primeiro tempo contra a Espanha. E aí a Espanha vai poder progredir com a sua posse de bola e poder encontrar os espaços. O que a Holanda vai tentar fazer é sair em alguns momentos no contra-ataque. Só que esse é um jogo perigoso porque nós não tivemos vantagem no jogo de ida. Então não tem motivo aqui para a Holanda se expor demais, não tem motivo para a Espanha, embora o DNA da Espanha é jogar com a posse, se expor tanto. Quando eu falo embora, porque ao subir a linha para jogar com a posse mais compactado, a Espanha vai ceder espaço em algum momento. Mas a Holanda não precisa aproveitar de uma maneira muito, assim, afoita, porque não tem desvantagem, não precisa tirar a desvantagem. Então, inicialmente, você sendo um trader assim como eu, esse é um jogo para correção de preço. O que é isso, Theo? Faz o meu curso de trade para você aprender. Se você quer ser um trader esportivo, faz o meu curso gratuito, não vai se arrepender. Você vai aprender sobre expectativa e realidade. Se a cotação da Espanha está 1,65, nós temos uma expectativa aqui. Se a Espanha começa jogando exatamente como o mercado diz, ou como o mercado esperava, ela vai se manter lateralizada. E aí você pode aproveitar ou a favor da Espanha ou contra a Holanda. Se ela começa melhor ainda, a cotação desce e a probabilidade de vitória sobe, que é inversamente proporcional. Você também pode aproveitar tanto a favor da Espanha quanto contra a Holanda. Agora, se a Espanha não começa jogando tudo isso, essa cotação tem que corrigir, certo? Expectativa e realidade, principalmente nos primeiros minutos de jogo. Tirando isso, você, apostador, apostar nessa odd da Espanha 1,65 sem a necessidade... Tudo bem, não é que a Espanha não precise vencer, mas joga dentro de casa, né? Provavelmente aqui tende a jogar um pouco mais, vamos dizer assim, organizada do que foi no jogo de ida. Organizada no que eu falo de construção ofensiva, porque o início do jogo não foi bom. O gol da Espanha veio realmente da bunda, numa jogada ali dentro da área aleatória, e também, defensivamente, se comportar de uma maneira um pouco mais segura. Então, sinceramente, pelos espaços que eu vi da última linha da Holanda progredindo para cima da Espanha,
Eu não confio na Espanha 1,65. Você sabe o que você faz com seu dinheiro. Também não quero aqui te enviesar. Eu tô te falando o que eu vou fazer, que isso é um planejamento nosso, né? Você fala daí, aí nos comentários eu falo aqui no vídeo. Eu não faço um back Espanha 1,65 no pré-live, de olho fechado. Até você... Não. Agora, nos primeiros minutos, dominante no jogo, uma Espanha pode me oferecer uma oportunidade de estar a favor. Aí beleza. Também não vou cuspir pra cima e falar que não vou beber dessa água. Mas a Espanha tem que estar muito bem e a Holanda muito mal no jogo para fazer isso. Do que eu vi na Holanda, eu não gostei, tá? Então só entraria a favor da Espanha nesse contexto. Para você que é um Panther, eu vejo uma Espanha jogando melhor no jogo da volta, porque fazer um jogo tão ruim igual o Dido, acho difícil, mas eu não duvido que em algum momento, se a Espanha precisar recuar, como foi o caso depois que marcou o primeiro gol, ela recuou, ela chamar a Holanda num tanto de poder tomar gol também. Então, de novo, eu não duvido aqui de uma possibilidade de ambas marcas. Porque se a Espanha está na frente e opta por recuar, e tem sido um negócio constante, tá? A Holanda saiu atrás e viu a Espanha recuar. A Holanda virou o jogo e recuou. Então, tem sido constante. O que aconteceu com quem recuou? Tomou gol. Então, mesmo o jogo estando desempatado, e ainda melhor, na minha opinião, a gente pode explorar talvez o mercado de gols aqui. Eu não vi no jogo de ida, durante o recuo da equipe na frente do placar, com um gol de diferença, o contra-ataque. Não vi. E aí fica aquela questão, vale a pena se expor em gols após o primeiro gol ou vale a pena se expor em gols após o segundo, que é o que eu gosto tanto? Porque, de novo, no jogo de ida eu não vi uma seleção em vantagem no jogo se expondo em contra-ataque. Eu não vi a Espanha contra-atacando quando estava ganhando de 1-0, eu não vi a Holanda conseguindo contra-atacar quando estava vencendo de 2-1. Então, um gol de diferença não vai fazer esse jogo abrir tanto, porque entre escolher contra-atacar e escolher tentar segurar uma vantagem para passar para a semifinal, me parece que a escolha aqui seria a vantagem. Agora, 2 gols de diferença me faria entrar no mercado de over à frente ou no mercado de over limite, dependendo do cenário, ok? Então, eu não duvido de um ambas nesse jogo, porque em algum momento a equipe que está na frente, se é que vai ter uma equipe na frente, vai ceder espaço. A Espanha, quando precisou buscar recuperação, buscou, mesmo com o cartão vermelho da Holanda. E a Holanda, quando precisou explorar a última linha da Espanha, precisou e explorou e conseguiu virar o jogo. Dito isso, eu não duvido da Holanda se classificando, tá? Não duvido. Agora, se a Holanda recuar ou jogar muito com medo aqui, chamando a Espanha para cima, se a Espanha fizer isso daqui a mais do que fez no jogo de ida, a gente provavelmente vai ter uma Espanha passando, tá? E isso muito por conta dos jogadores de ataque da Espanha, que são muito bons. E aí eu vou falar sobre jogadores agora. A gente criou algumas expectativas no jogo de ida, né? Frimpong para finalizar no gol, era uma opção, ele não finalizou. Reinders para finalizar no gol, ele cumpriu e marcou um gol, jogando muito no Milan. Ele fez o gol da virada de 2-1. Se não me falha a memória, para roubo de bola, a gente tinha trabalhado com o Ato, o Joel Ato, ou o Joel Rato, que fez 2 desarmes, mas acabou tomando cartão vermelho. Do lado da Espanha, era 2 opções, né? Eram 2 opções, o Pedro Porro, que não fez nenhum, decepcionou, e o Cucurella, que fez 3. Tá aqui, ó, 3 desarmes. Então, na Espanha, o que a gente pode manter? Eu manteria, se é que vai jogar o Cucurella para roubo de bola, e não colocaria o Pedro Porro. E olha que o Pedro Porro tem roubado muita bola, né? Talvez no jogo da volta ele possa jogar de uma maneira diferente. O Pedri, ele teve 1 desarme. Se você quiser substituir o Pedri pelo Pedro Porro, por sua conta e risco. O Cucurella, para ter 2 desarmes, já que ele tem tido essa média mais alta, também não te criticaria, tá? Não temos aqui uma necessidade de finalização a todo custo. Ou seja, não temos um jogo desempatado. Mas já deu para perceber que na Espanha, falou em finalização, não necessariamente você fala em Lamine Yamal. O Nico Williams jogou muita bola e finalizou 3 vezes no alvo. Então acho que o Nico Williams pode ser uma opção melhor. Claro, dentro de casa, Lamine Yamal pode querer fazer um pouco mais de graça, ele finalizou para fora e teve um chute bloqueado, mas não finalizou no alvo. Então o Lamine Yamal para finalizar sem ser no alvo e o Nico Williams para finalizar no alvo pode ser uma opção, afinal de contas a Espanha tende a jogar mais para frente dentro de casa. Do lado da Holanda, já deu para perceber que em qualquer oportunidade de finalizar o Gakpo vai fazer, tá? Finalizou 2 vezes no alvo, então eu substituiria o Frimpong aqui pelo Gakpo nessa opção. Fechou? E o que a gente tinha falado sobre goleiros era que pelo menos 2 defesas, tanto do Unai Simon quanto do Verbruggen. Verbruggen fez 5 defesas. 5. Principalmente depois da expulsão do Rato. E o Unai Simon fez 2. Eu manteria, tá? Eu manteria essa expectativa de 2 defesas para cada um dos goleiros. Como é um jogo que ainda está empatado, eu sinceramente trabalharia no ao vivo como um trader para correção de preço, e para você que busca gols, o melhor cenário, 2 gols de vantagem para uma das 2 equipes, de preferência ainda tendo uns 20, 25 minutos para jogo, certo? De novo eu vou repetir, eu não gostei do que eu vi quando eu vi 1 gol só de vantagem no jogo de ida.
Quando a Espanha fez o gol, ela recuou e não contra-atacou. E aí a Holanda virou o jogo. Quando a Holanda virou o jogo, ela recuou e não contra-atacou. E aí a Espanha empatou. Teve a ajuda do cartão vermelho, mas foi assim. Então, podemos ter contra-ataque com gol de diferença? Claro, mas o contra-ataque com 2 gols de diferença ele vai ser muito mais letal e ele dá confiança para a equipe que está em vantagem com 2 gols para poder buscar essas situações de contra-ataque. Seguimos para o próximo. Às 16h45, Portugal e Dinamarca. 1,53 é a cotação de Portugal. Aqui nós temos uma desvantagem no placar e aqui nós temos uma necessidade de Portugal virar o jogo, ou pelo menos vencer por um gol de diferença. E eu acredito que são situações para, se caso de empate, prorrogação e penal, tá? Não acho que seja penal direto, acho que tem prorrogação. E aí é o seguinte, eu vi o jogo inteiro, assim como eu vi os outros 4. Então eu gosto de usar menos estatística e mais leitura do que eu vi. Quando é assim, é excelente. Porque, quando você pega um jogo do nada, Dinamarca e Portugal, do nada, tempão sem jogar, primeiro jogo da data FIFA, às vezes, você fala, da onde eu vou tirar um contexto para criar um cenário de trabalho? Mas quando você vem tendo observado o jogo de ida, é muito mais fácil. E o jogo de ida não foi um jogo para 1-0. Não foi. Foi um jogo para mais gols. Mais gols, tá? No mínimo uns 3 gols aqui. Portugal criou para marcar 1, pelo menos, e a Dinamarca criou para marcar 2. Teve um penal perdido, Diogo Costa foi o melhor jogador em campo, goleiro de Portugal. Então, meus amigos, primeiro de tudo, mesmo sendo uma discrepância de um gol só, nós tivemos uma expectativa de over 2,5 aqui. E eu não duvido que no jogo da volta a gente possa ter isso de novo, só que invertido. Não duvido que Portugal seja capaz de amassar a Dinamarca em alguns momentos do jogo, e a Dinamarca tem possibilidade de contra-ataque, como fez em alguns momentos no jogo de ida. Então, eu já venho com uma expectativa aqui do over 2,5, tá? 2,5. Portugal tem sofrido gol com frequência, foi mais um jogo que ele sofreu. Se a gente pegar os jogos de Portugal dentro de casa, recentemente, vamos lá. Ele sofreu para a Polônia, para a Escócia e para a Croácia, venceu todos. Todos esses resultados aqui levaria Portugal pelo menos para uma prorrogação. No caso da Polônia, se fosse o resultado, classificaria. Mas tem sofrido com frequência, então esse ambas marcam não é uma situação impossível. O Diogo Costa ser o melhor jogador em campo não é uma informação leviana, não é uma informação por acaso, ok? Então não duvido. Agora, a Dinamarca pode fazer uma escolha de um jogo muito mais defensivo ao ponto de oferecer para nós a oportunidade de estar a favor de Portugal. Se você é um trader, de pegar uma estabilidade do preço no início, e se você é um punter, de trabalhar mesmo com a hipótese de Portugal em casa jogar muito melhor, fazer um jogo um pouquinho melhor. Se fizer um pouco melhor, já é o suficiente para marcar gol, para você tentar pegar esse primeiro gol de Portugal ou até tentar pegar essa vitória de Portugal, tá? Dado o que a gente tem visto de Portugal em casa, não é uma cotação ruim. A questão aqui é o seguinte, a Dinamarca não é um time bobo, porém, olha só, olha a informação. Quando Portugal vem com uma odd de 1,60, 1,53, vou botar 1,60, né? Provavelmente vai estar 1,60. Quando Portugal começa com uma odd de 1,60 e que a expectativa de vitória é de 63%, Portugal tem ganhado realmente 71% dos jogos. Então existe um valor já nessa odd de 1,60. Não vou criticar você de fazer esse back, de estar a favor de Portugal. Mas é provável que a Dinamarca venha muito menos aberta do que foi no jogo de ida. No jogo de ida, Portugal também teve muita oportunidade. Olha só você abrir aqui os dados do goleiro Schmeichel e ver que ele teve 2 defesas, mas sinceramente, se você assistiu o jogo, você viu boas defesas do Schmeichel e defesas perigosíssimas. Então, se naquele jogo, onde não fez um jogo tão bom assim, o Schmeichel já teve que trabalhar, no jogo da volta, muito provável que ele também seja aqui bombardeado. E aí, se a Dinamarca se comportar de uma maneira mais defensiva, talvez justamente para proteger o placar, proteger mais o Schmeichel, a gente pode ter sim uma cotação de Portugal subindo, porque se ele não marcar cedo, claro, a odd vai subir mediante o tempo. Então, se você não quer trabalhar com essa cotação de Portugal mais baixa, você pode escolher esperar uma cotação mais elevada. No jogo de ida, por exemplo, o gol só saiu lá nos 78 minutos. E aí, falando do gol, uma curiosidade aqui, o Højlund comemorou fazendo um sim do Cristiano Ronaldo. Pô, não precisa, né, de fazer um desrespeito desse. Eu sei que às vezes o cara é fã, mas é estranho, né? Parece provocação. E aí é o seguinte, né? Provocar o homem, mesmo na idade dele, do jeito que ele tá, o bicho é rancoroso. Eu não duvido que se fizer um gol ali em casa, ou se der a classificação com gols do Cristiano, que ele, né, também faça ali das suas e faça alguma provocação.
tá bom? Não duvido. Vamos falar então de gols, já que eu acredito que estar a favor de Portugal pode ser uma boa opção. De novo, o jogo começa com uma expectativa under. Theo, você marcou ali o 2,5, porque eu acredito que Portugal tem capacidade para marcar e sofrer. Mas ele começa com uma expectativa under, porque a Dinamarca precisa ativar essa vontade de querer atacar para poder pegar essa fragilidade defensiva de Portugal. Senão o jogo ele tende a ficar mais amarrado. Portugal tem a capacidade de marcar e a Dinamarca também. Mas eu preciso que a Dinamarca queira. Quem vai querer no início é Portugal. Então o jogo começa mais amarrado. Portugal cumpre o seu objetivo de marcar um gol, aí esse jogo começa a melhorar, porque ele tende a voltar ao que era no jogo de ida, enquanto estava 0-0, um jogo bem laicar, bem parelho, bem movimentado, tá bom? Por isso que eu acredito nesse 2,5. Mas eu não pegaria esse 2,5 no pré-live. O fato de eu acreditar não quer dizer que eu vou abraçar a odd de início. Eu pegaria esse 2,5 de duas maneiras. Ou, depois do 1-0 de Portugal, entendendo que a Dinamarca começou a jogar bola, e Portugal estando com a sua torcida, vai ser muito mais agressivo. 2. Portugal vencendo por 2-0, estando se classificando, e a Dinamarca perdida para buscar um over limite. Dá para colocar um cenário extra? Dá. Dinamarca na frente, porque ela pode puxar um contra-ataque e marcar um gol. Portugal desesperado e a Dinamarca tendo ainda mais chegadas, porque a Dinamarca na eliminatória vai estar vencendo por 2 de diferença. Aí seria o cenário extra para trabalhar também a favor de 1 ou 2 gols, tá? Acredito no ambas, acredito no 2,5, mas não pegaria no pré. Pegaria com uma odd mais elevada. Fechou? Em relação aos jogadores, tivemos um bom aproveitamento em relação à expectativa, né? A expectativa era que o Diogo Costa fizesse pelo menos 2 defesas, ele fez 7. Schmeichel fez 2, cumpriu. Do lado da Dinamarca, se não me falha a memória, a gente tinha como roubo de bola o Eriksen. Era o Eriksen? Teve um desarme. E eu não me lembro do segundo. Era o Christensen? Eu não me lembro. Rasmus Christensen? Eu não me lembro de quem era. Eu teria que ver. Teve 4 Christensen. Eu não me lembro de quem era esse desarme, sinceramente. Mas dos goleiros eu me lembro. Do lado de Portugal, o Bruno Fernandes era um dos líderes de desarme. Ele fez um desarme aqui, cumpriu. O João Neves era uma das opções, fez 2. O Nuno Mendes era outra opção, fez 5. O Nuno Mendes está absurdo nos desarmes, principalmente no PSG. E eu acho que era isso. E Cristiano Ronaldo para finalizar no alvo. Teve? Não teve. Finalizou para fora e chutes bloqueados. Eu manteria o Cristiano para finalizar no alvo em casa. O Bruno Fernandes também para finalizar no alvo é interessante. Ele não finalizou os dois. Porque são batedores de bola parada, são, né, o Cristiano naquela fome dele que ele gosta de mostrar serviço. Eu manteria aqui finalizações no alvo de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Do lado da Dinamarca, o Eriksen é um batedor de pênalti oficial, mesmo tendo perdido, né? Não acho que vão tirar ele de bater pênalti só porque ele perdeu o pênalti. E, além disso, ele finalizou 3 vezes no gol. Ele ainda tem a possibilidade de finalizar a bola parada perto da área de Portugal. Então, se você quer um finalizador na área, no alvo, eu acredito que o Eriksen continua sendo uma boa opção. Tá? Então, roubo de bola de Bruno Fernandes. E aí, não tem como não falar do Nuno Mendes, né? Que tá absurdo junto com o João Neves. E aí, do lado da Dinamarca, fica com roubo de bola do Eriksen também. Pelo menos um, que eu acho interessante, né? Lembrando que nesse jogo a tendência é que a Dinamarca desarme mais do que Portugal, porque Portugal deve ter mais a posse de bola. E aí eu inverteria um pouco a questão de defesas do goleiro. Poderia o Schmeichel pegar aqui pelo menos 3 bolas e não 2, tá? Seria o contrário, na minha opinião. É o Schmeichel que deve ser um pouco mais bombardeado. Também às 16h45, um dos jogos prime do dia, né? Dá pra dizer assim, França e Croácia. Jogo de ida 2-0 para a Croácia contra a França. Algumas coisas inexplicáveis, né? Como a idade, a experiência faz diferença. A Croácia conseguiu vencer, mesmo sem ter um volume muito grande, né? Teve um pênalti perdido, o Mainan pegou um penal e depois ainda aproveitou oportunidades ali aleatórias para poder marcar. Depois, quando recuou, não buscou tanto o contra-ataque assim. A França teve muito gol perdido. A França criou aqui só no segundo tempo grandes chances, uma no total foi apenas uma, mas se você vê a quantidade de finalizações perigosas da França, foram muitas, com Mbappé, Colomoni e principalmente com o Dembélé. Então, na minha opinião, a França poderia ter marcado pelo menos um gol na Croácia. Mas a Croácia, experiente, cascuda, finalista da última Nations, vice-campeã, finalista da Copa de 2018 contra a França, conseguiu sua vingança, pelo menos a primeira parte dela, botando um pé na classificação. Tá decidido? Não tá. Não tá decidido. Agora, não dá pra França achar que é só contar com o Parque dos Príncipes que vai dar tudo certo, porque a gente já viu a França se complicando lá, né? E a Croácia
é um time experiente, vou voltar nessa tecla, é um time cadenciado. Se tiver um jogo muito pegado para a França, ela vai botar a bola no chão, vai dar uma segurada, o Modric tende a fazer a bola girar para o lado da Croácia e o tempo passar um pouco mais. Porém, a França tem condição técnica de virar esse jogo, tem condição, tá? Eu não duvido que a França consiga se classificar. Mas eu acho que se tem um time capaz de usar a experiência para passar, é a Croácia. Porque quando você tem 2-0 no placar, às vezes você fica com um pouco de salto alto, você fica meio deslumbrado. A Croácia não é assim, cara. A Croácia já tomou tanta porrada na vida. Essa geração da Croácia é muito boa, mas a maioria das vezes eles têm um azar absurdo. Então, eu acredito que é uma seleção experiente. Agora, vai ser difícil para a Croácia vencer a França na casa da França. Acho que a França fica com a vitória, só não sei se classifica. O problema da França aqui é defensivo, né? Tem um ataque muito forte, tipo a seleção, eu vou fazer uma comparação que vocês vão me xingar, não me xinguem, tá? Eu vi o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, o ataque da seleção brasileira é bem ágil, né? Vinícius Júnior, o Rodrigo, depois o Matheus Cunha entrou, o Rafinho, o Savinho entrou também, pô, jogadores que correm e tal. Mas se você prestar atenção, o Brasil desorganizado na defesa, desatento, o Joel tentando desatento, perdendo bola. E me lembra um pouco essa França, cara, porque a França do Deschamps, ela gosta de jogar, pelo menos agora não vai conseguir fazer isso, mas ela gosta de jogar mais recuada, como acabou fazendo contra a Croácia, né? Deixou a Croácia vir pra cima, mas é meio desatenta na defesa. E aí, num dia bom do seu adversário, você acaba tomando, né? Como aconteceu com o Brasil. Então, talvez nesse jogo a gente não veja uma França tentando tirar a Croácia de trás. A gente veja uma França na frente da sua torcida, lá na frente, empurrando a Croácia ainda mais para trás, tentando o gol. O que é difícil de ver, porque na maioria das vezes a França está em vantagem, chamando o adversário para trás, para frente, para poder contra-atacar. E nesse momento a França vai precisar de pressão, de volume, de recuperação de segunda bola, de bons finalizadores, como é o caso, né, de Dembélé, de Mbappé, de Olise. Acho que o Olise fez falta no time, entrou muito tarde, na minha opinião. Eu acho que o Colomoni, nesse jogo, talvez seja melhor dar espaço para o Olise. Não sei se o Olise entrou no lugar dele, entrou no lugar do Dembélé. Eu acredito que o Dembélé e o Olise poderiam jogar juntos. É que eles ocupam o mesmo espaço, né? Mas não sei. Acredito que dá pra jogar com o Dembélé um pouco mais pelo centro ali e o Olise caindo pela direita pra cortar pra dentro e bater. Mas de novo, é um ataque ótimo, mas precisa estar atento, tá? Eu venho nesse jogo com o intuito de trabalhar esse back favorito na França. Acredito que eu sei... Você vai dizer pra mim, tá? Theo, você tá correndo risco, vai tomar gol de contra-ataque da Croácia. Posso tomar mesmo. Se a França estiver dominante, eu entrar a favor e ela tomar um gol da bunda, paciência, faz parte da metodologia. Mas existe sim o risco aqui, porque a Croácia tem bons contra-ataques. Mas, se eu entender que a França, e eu vou começar minha leitura da defesa pro ataque, tá? Se eu entender que a França tá num dia defensivamente ligado, recuperando segunda bola, progredindo ali com bons passes pros seus armadores, eu vou começar a pensar nesse back França. França finalizando no alvo, recuperando segunda bola, não deixando a Croácia contra-atacar, eu vou ter mais confiança para permanecer na posição, mesmo correndo o risco de um contra-ataque da bunda, ele resultar num gol da Croácia, porque faz parte. Então, o prejuízo faz parte. Não adianta, não tem método onde você não tome prejuízo. Mas é melhor tomar prejuízo num cenário onde estava tudo encaixado, mesmo que isso doa emocionalmente, do que ficar tomando prejuízo em jogo que você está inventando a leitura. Tá todo mundo vendo ao contrário de você, mas você fala, não, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Era uma discussão muito frequente no Discord. Eu trabalhava com o pessoal. Tem sempre aquele cara que quer ver o que ninguém tá vendo. Não, mas ó, dá uma olhada no jeito que o volante tá dominando a bola. Não sei não, hein? Não sei não. Acho que aqui é back França. E a França não tá jogando um caralho, mas o Modric não tá bem hoje. E aí ele quer ver o que ninguém tá vendo. Não tem problema nisso, tá? Não tem problema. Só que o mercado, se ele não estiver vendo, ele não vai compactuar com a sua estabilidade do preço. O melhor cenário do mundo é você enxergar o que ninguém tá enxergando para sair. E não para entrar na posição. Porque se você inventa de entrar numa posição que ninguém tá vendo nada do jeito que você tá vendo, o mercado ele não vai estabilizar, ele vai vir contra você às vezes. Agora, se você tiver uma super leitura para identificar a saída em situações de perigo onde ninguém tá vendo, aí você vai sair bem pra cacete. Aí é legal, aí é massa. Tá? Mas não tente encontrar para entrar no mercado uma coisa muito fora da caixa. Não estou dizendo para você seguir a manada, mas geralmente quando o time está bem, o mercado vai estabilizar e travar esse preço. Às vezes é o momento de você estar no mercado. Tá? Dito isso,
vou tentar buscar esse back França nessa situação. Não gosto de trabalhar a França 1,40 para deixar correr até o final. Theo, não é a mesma coisa? Não é. Eu sou um trader, provavelmente vou ficar exposto ali de 10 a 15 minutos, às vezes até menos, às vezes um pouquinho mais. Vou trabalhar momento, vou comprar momento. Você, como um punter, não vai deixar correr com uma odd de 1,40, porque, na minha opinião, a Croácia é traiçoeira e pode complicar um pouquinho mais a vida da França. Como complicar a vida da França, Theo? Pô, o Livakovic pode estar num dia muito bom, como estava, e aí a odd da França pode subir um pouco mais. Tendo a França essa qualidade enorme de jogadores ofensivos, você sabe que em algum momento talvez essa bola da França acabe entrando, dá para tentar buscar essa odd um pouco mais elevada. E aí, ó, olha só o que a gente teve de destaque no jogo de ida. Livakovic fazendo 6 defesas. Não duvido que vai ser parecido aqui. Então, para você, mercados especiais, over 2,5 ou até mais defesas do Livakovic pode ser importante. Até porque o primeiro gol da França não tira a possibilidade da França continuar indo para cima, tá? Roubos de bola de Modric e Kovacic. Modric fez 2 desarmes. O Kovacic, que eu gosto muito no City, mas na maioria das vezes ele não joga, ele fez 2 desarmes. Dá para trabalhar com esse mesmo cenário? Dá, tá? Na minha opinião, dá. Perisic, finalizar no gol, ainda é uma opção. Mas eu prefiro trabalhar com finalizadores da França do que aqui da Croácia, tá? Mbappé, no jogo de ida, finalizou no gol 4 vezes. Dembélé, no jogo de ida, finalizou no gol 2 vezes. Olise chegou a finalizar no gol? Não. Finalizou, mas não finalizou no gol. Então vou trabalhar com Mbappé e Dembélé. Até a odd para finalização no alvo do Mbappé tá baixa. Claro, o mercado já espera, ele não vai ser idiota de colocar uma odd alta. Mas o cenário aqui não é de uma finalização, eu acho que é pelo menos 2, tá? Pelo menos 2. Tanto do Mbappé quanto do Dembélé. Enquanto a França não encontrar esses 2 gols, esses caras vão continuar tentando. Roubo de bola, eu acho que a gente chegou a comentar do Koundé, que teve aqui um desarme. Teve algum outro jogador para roubo de bola? Eu acho que era só o Koundé. Acho que eu não cheguei a falar de... O Guendouzi não é tão ruim na Lazio, mas ele não fez nenhum desarme no jogo de ida. Então, como a tendência é que a França fique com a bola, eu vou focar em finalização no alvo da França, roubo de bola e defesa do lado da Croácia, tá? Theo, eu quero trabalhar gols nesse jogo. Ele já parte com uma expectativa de pelo menos 2 gols, na minha opinião, tá? O que pode fazer esse jogo diminuir ou aumentar a expectativa de gols? Diminuir. A Croácia não queria contra-atacar. Ficar só naquela murrinha de se defender, bola pra frente. Se defender, bola pra frente. Se defender, chute pra frente. Aí, meus amigos, vai ser bombardeio da França, mas se a França não marcar, não tem jogo aberto. A expectativa é de gols, mas se a Croácia não quiser, não adianta. Agora, se a Croácia fala, vou querer, se a Croácia começa contra-atacando, esse jogo ele tem potencial para pelo menos 3 gols. Pelo menos 3. E a França exposta pode tomar gol por aqui também. Não tomou 2 lá na Croácia? Poderia ter tomado 3 por conta do penal perdido aqui, ó. Então a gente pode trabalhar com um cenário de ambas aqui também. Só que eu não pegaria no pré, porque eu não sei se a Croácia vai querer contra-atacar ou não. Para que eu vou entrar no ambas marcas se só tem um time jogando? Enquanto a França estiver em desvantagem, 0-0, a Croácia não quer jogar? Não vale a pena nem trabalhar gols, nem trabalhar um ambas marcas. 1-0 França. A Croácia não quer jogar, não vale a pena trabalhar over goals, nem ambas marcas. Agora, nesses 2 cenários que eu citei, a Croácia quer jogar, vale a pena. Porque enquanto a França está se expondo, a Croácia está contra-atacando, certo? Então a gente pode estar exposto em qualquer um dos gols. Isso que é o cenário legal. O que faria esse jogo explodir de oportunidade de gols? Sinceramente, a Croácia querendo muito, a França marcando cedo, a Croácia não sabendo o que fazer, se segura no 1-0 ou se vai para cima, a França fazendo 2-0 ainda no primeiro tempo, porque pode acontecer, a França tem capacidade para isso. Aí, meus amigos, faltando 45 minutos, a Croácia vai pensar, agora eu vou ter que me mexer, e a França vai falar, tô grandona, vou para cima, e aí, famoso barata voa, né? Barata parou na parede, você vai pegar ela e ela, pum, abre as asas e vai voar. Aí, meus amigos, não tem quem sossegue no quarto, na sala, né? Enquanto a barata estiver voando. Aí é doideira. Aí sim, dá para trabalhar a favor de mais 2 gols no segundo tempo, pelo menos. Não duvido de uma França classificando. Não duvido. Mas se tem uma equipe madura para segurar essa vantagem, é a Croácia. Seria uma boa revanche, né? De final de Copa do Mundo. Não que a Nation seja tão importante, mas, cara, para a Croácia, um título de Nation seria tão legal. Eu ficaria tão feliz. 2 seleções que eu gostaria de ver campeões, mesmo tendo eliminado o Brasil das 2 vezes, tanto a Bélgica quanto a Croácia, né? Bélgica e Croácia. Gerações, né? Bélgica e Croácia. Seria bem legal de ver campeão, mas duas seleções que eliminaram recentemente o Brasil na Copa, e a gente fica ainda com esse resquício de ódio, mas faz parte. Nas opções de jogos complementares, como eu citei, vale a pena ficar de olho às 11 horas na Geórgia com a Armênia. Vou colocar aqui também. Hungria e Turquia, 2 opções de jogos bons para gols. Outro jogo que eu ficaria de olho em gols, Bélgica e Ucrânia. A Ucrânia com 3-1 em vantagem.
Eu olharia também com carinho para Escócia e Grécia. Escócia venceu fora de casa. Pode ser que a Grécia comece a se expor. Esse 0-0 da Sérvia com a Áustria já deixa o jogo um pouco mais amarrado, assim como Eslovênia e Eslováquia também tendem a ficar mais amarrado, tá? Na África, não tem tanta opção assim. São jogos complementares um pouco mais cedo. Tem final do Campeonato Baiano, jogo da volta, né? Vitória e Bahia, Bavi. Primeiro jogo, Bahia poderia ter matado o campeonato, perdeu um penal, deixa o Vitória um pouco mais ligado no jogo. Pode ser interessante ficar de olho. Tem a final do Goiano, Vila Nova e Anápolis, Campeonato Tocantinense, enfim, tem outros jogos complementares aqui embaixo. Eu vou deixar linkado aqui no Radar Esportivo. Lembrando que também tem a lista do Radar Esportivo para vocês na descrição do vídeo, oferecido pelo Radar, com dicas para quem gosta, né, de 0.5 HT, over 1,5, 2,5, ambas marcas. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia em mais um planejamento de trabalho. Cuidado com a quantidade de jogos às 16h45. Vejo você amanhã. Valeu!